Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos elencar 7 motivos para que você não faça educação domiciliar. Eu sei que tem gente que defende que a educação domiciliar é para todo mundo pode fazer educação domiciliar, mas eu não acredito nessa verdade, não acredito que toda família tem condição de fazer educação domiciliar. Apesar dos pesares, apesar da gente poder discutir isso longamente, a gente precisa ter os pés no chão para avaliar isso corretamente. Então, eu elenquei aqui 7 motivos, eu vou estar lendo para vocês um por um, vou estar explicando para vocês um por um, para que a gente possa, quem sabe, avaliar com clareza essa questão, tá bom? O primeiro motivo que eu coloco para que a gente não faça educação domiciliar é se eu não gosto de estudar. A pessoa não gosta de ler, ela não quer estudar, não adianta eu querer fazer educação domiciliar. Então é um princípio básico, eu preciso gostar. E mesmo que eu não goste, que eu não tenho o hábito de ler, eu não tenho o hábito de estudar, eu preciso ter em mente o seguinte: olha, tá bom, se eu for assumir a educação dos meus filhos, eu preciso começar a estudar. Então, o primeiro motivo é: se você não quer começar a estudar, se você não quer ler, não adianta querer assumir a educação dos seus filhos. Uma coisa que eu vejo bastante é a família querer tudo pronto, isso não é um problema, mas ela não quer saber da sua autoeducação. Ela não quer se autoeducar, ela não quer trabalhar a sua mente, a sua inteligência. Ela quer simplesmente seguir uma cartilha para que fique tudo muito fácil e ela não quer educar, se educar. Ela pensa o seguinte: eu não tenho tempo. Inclusive, esse é o segundo motivo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para minha família. Eu não tenho tempo. Eu não posso assumir a educação dos meus filhos porque eu não tenho tempo para fazer isso. E a gente está partindo do pressuposto que educar em casa exige tempo. Exige que eu me dedique aos meus filhos. Exige que eu sente à mesa para educá-los. Então, muitas vezes, quando você diz eu não tenho tempo, você não tem como assumir a responsabilidade de educar seus filhos em casa. É uma questão lógica, mas a gente precisa pontuar isso. O terceiro elemento, muito importante, é assim, qual é o terceiro motivo para me fazer não educar meus filhos em casa? Falta de disciplina. Se eu tenho um material, eu preciso segui-lo, ou se eu preciso estipular uma rotina, eu defino a minha rotina, eu mesmo defini, mas eu não consigo segui-la, eu não consigo educar em casa. Se a minha casa precisa ser uma bagunça, uma zona, um ambiente desorganizado para que as coisas funcionem no caos, é complicado, porque a criança ela precisa de organização para que ela saiba, eu preciso agora estudar, eu preciso agora ler, agora eu preciso fazer tarefa. Então, se você tem dificuldade com disciplina e você não está disposto a mudar isso, não tem como fazer educação domiciliar. O quarto motivo que me faz crer que você não pode fazer educação domiciliar é a questão financeira. Muitas vezes a família não tem condições de arcar com os custos, porque você vai precisar inevitavelmente investir na sua autoeducação e investir em materiais. Não tem como educar em casa sem isso. Você até pode falar: mas Emerson, vou procurar na internet material, eu vou ganhar do vizinho, tá bom? Até uma etapa eu acredito que isso seja possível, salvo se alguém vier e falar assim: eu vou bancar para ti esse processo. Se isso não acontecer, eu acho muito difícil. Sabe aquela mentalidade: Emerson, eu tenho tudo de graça lá na escola que o governo paga. Eu tenho merenda, eu tenho uniforme, eu tenho o prédio, eu tenho os professores, tá tudo de graça. Aí a pessoa com a mesma mentalidade quer fazer educação domiciliar, não tem como. Não tem como. Então, se você não tem condições financeiras para, por exemplo, a mamãe ficar em casa cuidando dos filhos porque ela precisa trabalhar, você não consegue fazer educação domiciliar. Ou você procura uma alternativa para romper essa dificuldade, por exemplo, empreender, criar um negócio e vender alguma coisa, ou você não consegue fazer educação domiciliar. É inevitável, você vai precisar fazer investimentos. Aí vai um planejamento. Você vai ter que planejar e avaliar: eu consigo ou não consigo. Então, se a questão financeira é uma barreira, isso vai dificultar. Você tem que ir para um segundo estágio. Enquanto isso for uma realidade no seu lar, você tem que acompanhar os seus filhos na escola. E a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, sobre como acompanhar os filhos na escola. O que eu preciso ver? O que eu tenho que ficar de olho ali? Para pelo menos tentar matar aqueles problemas maiores, sabe? Não é o ideal, mas é o que a gente vai poder fazer por enquanto. Então, se você não tem condições financeiras, não tem como educar em casa.
E o que que são condições financeiras? É aí cada caso vai ser um caso. Investir em material, investir em autoeducação, investir em um ambiente melhor, tudo isso envolve esses custos, tá bom? O nosso quinto motivo que me faz crer que você não pode educar os seus filhos em casa é não ter o apoio do marido. Imagina que você é uma mãe educadora. O seu marido não apoia a educação domiciliar. Quando ele fala que ele não apoia a educação domiciliar e você já vem conversando com ele há tempo, mostrando isso, e ele de fato, não, eu não quero que seja feita, para. Aquele negócio, eu vou fazer independente de quem eu tenha que enfrentar, se é meu marido, se é minha mãe, para. Se o seu marido não te apoia, para. Enquanto você está conversando com ele, mostrando as evidências que você consegue educar em casa, com o apoio dele, e que o apoio dele é importante, e isso não mudar, de fato, olha, esposa, agora eu estou te apoiando, para. Não faça educação domiciliar. O apoio do marido é imprescindível. Nós acreditamos que é a base do lar. Esse negócio da mãe vir para a internet e falar, olha, eu faço educação domiciliar, meu marido não me apoia, como eu já ouvi várias vezes, na nossa opinião, está totalmente errado. Seu marido não apoia, não continua. Se o seu marido fala assim, ó, eu não quero me envolver, mas eu vou investir no que for necessário, e ele ainda está disposto a, quem sabe, ajudar em alguns aspectos, avalie, mas não é uma certeza ainda, tá bom? O sexto motivo que faz com que você não deva educar os seus filhos em casa, você não quer assumir a responsabilidade. Educar em casa é uma responsabilidade. Deveria ser algo natural, deveria ser normal, mas eu entendo que as famílias elas não estão sendo orientadas. Olha, você fez um filho, querida, agora tem que cuidar. As famílias não são orientadas a isso. Hoje o sistema falou o seguinte, fez filho, ó, com 6 meses dá para colocar no berçário, tá? Vai ter a tiazinha lá que vai cuidar do seu filho maravilhosamente. Você vai poder trabalhar o dia inteiro, tá bom? Então coloca o filho no berçário, entrega para as tiazinhas e acabou. Tá? Se você não quer assumir a responsabilidade e depois arcar com as consequências disso, de ter que educar diariamente, você não tem como educar em casa. Se na sua mente o processo é entregar o seu filho lá para a tiazinha cuidar lá no berçário a partir de 6 meses, olha, não tenho nem o que falar sobre isso, mas você precisa, por uma questão financeira, eu não vou nem julgar isso. Aí você tem que avaliar se você tem como sair dessa situação. Agora, assim, dependendo da situação, você tem condições de assumir essa responsabilidade, você tem condições financeiras para isso, você tem condições intelectuais, você tem disciplina e você não quer assumir a responsabilidade de educar seu filho em casa, não eduque. Não eduque, porque responsabilidade é algo extremamente importante. Nós falamos isso sempre. Assumir a educação dos nossos filhos de forma integral, cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde educacional, da saúde nutricional, tudo é extremamente importante. Tudo é extremamente importante. Então, quando você deseja assumir a educação, saiba, é uma educação integral. A responsabilidade é integral. Se você não quer fazer isso porque você foi criado num ambiente onde o filho é da tiazinha, o filho é do Estado, continua pensando assim. E não faça a besteira de iniciar a educação domiciliar. Sétimo e último motivo para que você não faça a educação domiciliar. Tá lá no Instagram, olhando, olha, a minha vizinha tá fazendo educação domiciliar. Ó, a minha prima começou também. Minha irmã tá lá. Que legal. Por empolgação você decide, vou fazer a educação domiciliar. Não, não faça. Sétimo motivo, não faça educação domiciliar porque a sua vizinha está fazendo, porque sua mãe está fazendo, porque sua irmã está fazendo. Faça educação domiciliar somente se de fato você quer assumir essa responsabilidade. Não faça educação domiciliar só porque você viu na internet. A internet ela tem sido perigosíssima, perigosíssima. Se você viu na internet, não faça. Você precisa ter um tempo de estudo, você precisa ter um tempo de meditação, você precisa ter um tempo para conversar com a sua família, para aí de fato assumir essa responsabilidade. Enquanto você não fizer isso, não inicie. É frustrante eu conversar com uma família e a família falar o seguinte, Emerson, eu comecei, mas não é para mim. Depois de 1 ano e meio de tentativa, não é para mim.
E aí tu vai verificar, ela não fez o processo como tem que fazer. Ela simplesmente deixou as coisas acontecerem e não aconteceu. Então, se não há organização, nem começa. Vai primeiro conversar com pessoas mais experientes, tire as suas dúvidas para depois querer pensar. Eu vou fazer educação domiciliar. Volto a dizer para terminar esse vídeo, educação domiciliar não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A família ela precisa querer educar em casa. Querer educar em casa. Quando existem famílias lutando pela educação domiciliar, essas famílias elas estão lutando pelo direito de escolha. Eu escolho ou enviar para a escola ou eu escolho assumir a educação dos meus filhos e educá-los em casa. Essa é a briga. E quando eu estou educando em casa, porque eu escolhi educar em casa, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Eu preciso saber que eu preciso me autoeducar. Eu preciso saber que eu preciso ter responsabilidade, que eu tenho que ter disciplina no que eu estou fazendo. Pode ser que você não tenha nada disso, mas você está disposto a mudar, a se estruturar para que isso aconteça. Essa é a mentalidade que precisa acontecer. Eu espero que você avalie esses 7 motivos e coloque no papel, para que quando você iniciar de fato a educação domiciliar, você inicie sabendo onde você está pisando, tá bom? Eu espero que isso ajude a clarificar esse processo e você de fato assuma algo que você quer fazer, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.